A parada é a seguinte: 5 seleções campeãs históricas no futebol olímpico. Será que vai ter aquele Brasilzão de 2016 com Neymar e Luan? Aquele Luan, o rei da América? Vamos dar uma olhada. O campeonato de futebol nas Olimpíadas é mais antigo que a Copa do Mundo. Tá caminhando já para 130 anos de história. Caraca. E nesse período todo, tivemos 34 nações diferentes conseguindo alguma medalha. E dentro delas, algumas se destacaram sendo ouro. Então hoje, a gente vai falar de 5 seleções que marcaram a história aí com a conquista do ouro no futebol olímpico. E a gente já começa falando dos hermanos, muito tempo antes deles conseguirem esse bicampeonato de Copa América, com uma Copa do Mundo no meio do caminho. A geração aí de Di Maria e Messi já vinha brilhando em solo olímpico. A Argentina chegou para as Olimpíadas de 2000. Mascherano, o Agüero, esse aqui é o Lavezzi, o, meu Deus, Riquelme, Messi, Zabaleta, eu tô confundindo memória aqui, acho que é ele mesmo. 2008, tendo apenas uma medalha de ouro no Tevez, feio até dizer chega. currículo, justamente na edição Caralho, da Alessandro aqui no canto direito. anterior, em 2004. Então, quando chegou para essa disputa olímpica em Pequim, foi cercado de expectativas, até porque a geração tem nomes que naquela época eram muito promissores e que hoje, obviamente, a gente sabe do tamanho que eles tiveram aí no esporte, como por exemplo, Ángel Di Maria, Sérgio Agüero, Lionel Messi, entre outros. E nas Olimpíadas a gente sabe muito bem que os esquadrões podem levar 3 jogadores acima de 23 anos. E naquela época, 2 figurinhas que a gente conhece muito bem fizeram parte do esquadrão argentino. O volantão Mascherano, que então defendia o Liverpool. E hoje em dia é o treinador da seleção olímpica argentina, né? E ninguém menos do que Juan Román Riquelme. Riquelme, que aos 30 anos de idade era a grande referência daquela equipe, né? Era o líder técnico. E os argentinos começaram com tudo, num grupo que tinha ali a Austrália, a Sérvia e a Costa do Marfim. Passaram com sobras, foram 3 Caralho, Messi camisa 15. Nada a ver, tá ligado? vitórias em 3 jogos, apesar de algumas terem chegado ali de forma mais sofrida. Contra a Costa do Marfim, um show do Riquelme e vitória por 2-1. Contra a Austrália, um gol solitário do Lavezzi. E contra a Sérvia, uma vitória depois de um pênalti duplamente perdido pelo Di Maria. E quando chegou nas quartas de final, a Argentina enfrentava uma Holanda que tinha o Roy Makaay, aquele centroavante do Bayern de Munique no passado, né? E o Ryan Babel, que os torcedores do Liverpool vão lembrar muito bem. Esse jogo só foi decidido na prorrogação com... Diferente o negócio aqui, ó. que os torcedores do Liverpool vão lembrar muito bem. Esse Olha o escudo. Meio que invisível na cor do próprio uniforme, diferente isso aqui. jogo só foi decidido na prorrogação, com o Messi fazendo coisas de Messi e o Di Maria se redimindo depois daqueles 2 pênaltis perdidos contra a Sérvia, recebendo um lindo passe do Messi e fazendo o gol da vitória aos 105 minutos de jogo. O Di Maria, num jogo grande, no momento decisivo, aparecendo e metendo gol. É um negócio que a gente se acostumou a ver muito, né, depois desse ano de 2008. E a Argentina foi pra semifinal então, nas Olimpíadas, pra enfrentar Rafinha do São Paulo, o Maicon e o Anderson. justamente o time do Brasil. O Brasa chegava com uma... Pô, seleção inteira, hein? Caraca, mas tem uns nomes da hora aqui. Breno que tacou fogo lá no bagulho, Rafinha, Marcelo Careca, ou melhor, com cabelo raspado, Profeta, o Leiva, o Pato, Ronaldinho, camisa 10, caraca, Diego Ribas. seleção interessante, que tinha um jovenzinho Marcelo, tinha Thiago Silva, Pô, caraca, baita seleção. Ramires e na meiuca o R10, tá? Mas não deu pra seleção canarinha, numa partida truncada. Se o símbolo da Argentina é quase transparente, o do Brasil é 100%, né? O do Brasil foi embora. O símbolo, porra. Que teve 44 faltas. O Brasil até tentou, mas viu o Agüero dar um show, deixando 2 gols, o primeiro deles de boca do estômago, e ainda viu o Riquelme fechar o caixão num pênalti cometido pelo Breno. 3-0 e a Argentina garantida na grande final. Só que a final era contra uma seleção que estava despontando ali como surpresa do torneio. Era a Nigéria do Obina, mas não aquele Obina que era melhor que o Eto'o. O jogo foi equilibrado na posse de bola e nas finalizações. A Nigéria teve bons lances com o próprio Victor Obina, mas quem decidiu de novo foi ele, Di Maria. Que também fez gol na gente naquela Copa América aqui no Brasil, né? Nas costas de quem? Saudoso Renan Lodge, Deus o tenha. Uma bola Falei como se o cara tivesse morrido, tá ligado? perfeitamente enfiada pro Messi. Ele sai na cara do goleiro e manda por cima, de cobertura,
pra fazer um gol ali que ficou marcado na história e deixar 1 a 0 no placar que garantiu a medalha de ouro pra Argentina pela segunda. E é muito louco, olha só, a gente tem aqui o Messi com a medalha de ouro olímpica, é muito louco porque assim, Olimpíada acaba querendo ou não valendo menos, porque durante muito tempo o Messi era zoado, porque, o Cristiano tem título com a seleção e o Messi não. Só que se você for ver, o Messi tinha uma medalha de ouro de Olimpíada, que é da hora, tá ligado? Só que no futebol, o ouro olímpico acaba valendo um pouco menos, e aí ninguém nem lembra disso, o pessoal mal usa isso como argumento. Edição seguida das Olimpíadas. Inclusive, curiosidade, o Mascherano, que foi técnico da Argentina agora nos Jogos Olímpicos de 2024, foi o único jogador da Albiceleste que conseguiu as 2 medalhas de ouro, né? Ele jogou nas duas, 2004 e 2008. E olha só que interessante, em 2016, o Messi, que só conseguiu liberação para ir para as Olimpíadas em 2008 por causa de uma ajudinha do Guardiola, chegou a afirmar em entrevista que a Copa do Mundo é legal, mas a Olimpíada é mais especial. Dos mesmos criadores de Mbappé falando que a Euro é mais difícil que a Copa. Senhor Messinho, eu sei muito bem que hoje seu discurso seria outro, né? E se falamos de Argentina, bora falar do grande rival dos argentinos, o Brasil. E o Brasil tinha uma história muito complicada nas Olimpíadas, porque apesar da gente ser pentacampeão mundial da Copa do Mundo, nas Olimpíadas chegou em 2012, o Brasil perdeu a final pro México e ali se consagrava como trimedalhista de prata, mas nunca conseguindo vencer um ouro, sempre foi uma pedra no sapato do futebol brasileiro. E o pior, o Brasil chegava para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro com aquele trauma gigantesco de ter tomado 7 a 1 da Alemanha. Tava recente ainda, hoje em dia o bagulho já tem uma década, tá ligado? Nessa época tava recente, pô, era coisa de 2 anos atrás. Loucura. Em casa. Tipo assim, na época de 16, o 7x1 tava mais recente pra ele do que a pandemia pra gente agora. Olha que loucura. 2 anos antes na Copa do Mundo. Mas de qualquer maneira, Copa é Copa, Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos. E a seleção chegou pra 2016 então com um elenco até interessante. Tinha ali o Gabriel Jesus pré-Copa de 2018. Tinha o Marquinhos, o Renato Augusto e o próprio Neymar. Cadê meu mano Luan? Vão ignorar o Luan assim mesmo? O Neymar, vale frisar, já tinha feito 24 anos, mas pela urgência de trazer alguma glória e resgatar um pouquinho do ânimo da torcida, acabou sendo inscrito para as Olimpíadas, tentando buscar esse ouro inédito, né, e ficou de fora da Copa América Centenário. E aí começou a fase de grupos com o Brasil, comandado por Rogério Micali, enfrentando a África do Sul. Em teoria, uma vitória fácil. Só que apesar do Brasil tentar, o goleirão sul-africano fez boas defesas e o jogo acabou 0 a 0. Na rodada seguinte, um adversário ainda mais fraco, supostamente, o Iraque. O Brasil até tentou, mas não conseguiu furar a retranca dos iraquianos. E neste momento, o Brasil empatava 2 jogos fracos por 0 a 0 e aquele saudoso moleque lá riscava o nome do Neymar e escrevia Marta. Empatou o segundo jogo seguido em 0 a 0 contra uma seleção teoricamente bem mais fraca. Ali as coisas já começaram a se complicar, muitos ficaram com medo de uma eliminação em casa na fase de grupos, o que seria um vexame. A própria torcida brasileira começou a vaiar os jogadores e até o Galvão Bueno ficou revoltado com a seleção. Mas foi no último jogo da fase de grupos. É até curioso, o Everton, que acabou sendo convocado, né, e titular, ele só foi para essa Olimpíada porque o Praz machucou. O goleiro que seria o goleiro da seleção na Olimpíada de 16 era o Fernando Praz, que na época, se eu não me engano, estava no Palmeiras. E aí o Praz machucou, tiveram que convocar outro, levaram o Everton. O Everton pegou pênalti na final, foi importantíssimo. No calor de Salvador, que a Canarinho se encontrou com o bom futebol. O Brasil teve gols do Gabigol, do Gabriel Jesus, do Luan, meteu 4 a 0 na Dinamarca, destruindo a vibe dos dinamarqueses e garantindo a primeira colocação do grupo. Só que tão importante quanto os 3 pontos da classificação foi o fato de que essa vitória deu confiança, né? Daqui pra frente o Brasil melhorou pra caramba. Até a motivação do torcedor e tudo mais. E a partir dali o clima melhorou consideravelmente para as rodadas seguintes e pro mata-mata. Contra a Colômbia nas quartas, teve um belo gol do Neymar, um belo gol do Luan e o Brasil tava nas semis. O Neymar meteu golaço de falta. O Neymar fez tipo 2 ou 3 gols de falta só nessa Olimpíada, tá ligado? É loucura isso. Pra enfrentar a seleção de Honduras. E com todo respeito a Honduras, né, uma seleção fraca, mas 6 a 0. Honduras, 6. Como a gente viu, meio que isso aí não significava tanta coisa, afinal o Brasil sequer conseguiu fazer um gol no Iraque. Só que agora a situação tava diferente, o Brasil já estava embalado, jogando em casa com o apoio da torcida e meteu 6 a 0 nos hondurenhos, com direito ao gol mais rápido da história das...
14 segundos, é isso? As Olimpíadas, anotado pelo Neymar aos 14 Sabe pouco? Eu fiz vídeo sobre isso recentemente, tá tudo fresco na memória. segundos de jogo e a mais um gol do Luan. E quando o Brasil vai pra final, fica esperando o adversário e é justamente a Alemanha, né? Sal na ferida aberta ainda, 2 anos antes tinha rolado o 7-1, também tinha sido um jogo em casa, no Brasil, e agora valia a medalha de ouro. Não, e o pior é que agora a gente tava sem o Dante, né? Então a gente nem conhecia os alemães. Uma precoce reedição do 7-1, ainda que com um time olímpico, né? Não é o time principal, mas mesmo assim a rivalidade estava em alta. Enquanto nas piscinas, o Michael Phelps acumulava medalhas. No gramado do Maracanã, Neymar e companhia finalmente tinham a chance de obter o primeiro ouro da seleção anfitriã e de quebra exorcizar fantasmas da Copa anterior. A Alemanha não era fraca não, tá? Só de nomes que vocês conhecem aí, tinha por exemplo os irmãos Bender, tinha o Julian Brandt, tinha o Gnabry, ele que inclusive vinha em ótima fase metendo gol a rodo. E com isso a final foi um jogo muito O zagueiro Schul, que tá aparecendo aqui, que hoje em dia tá meio gordinho. disputado, um futebol pegado, com goleiros trabalhando pouco, até que aos 26 minutos o Neymar foi pra bola na intermediária Ô Neymar, e cobrou uma falta perfeita no ângulo do goleirão Horn, que nem se tivesse chifres pegava essa daí, levando o estádio à loucura e ainda meteu um Zambolt na comemoração, muito foda. Ei, boa época boa, cara. tirando o 0 do placar. A Alemanha começou a trabalhar mais a posse de bola e no segundo tempo garantiu um empate com o Meyer. Todo torcedor brasileiro nesse momento já tava se tremendo inteiro, né, roendo as unhas até o osso, mas o fato é que essa tensão aí se traduziu pra dentro de campo e o jogo ficou empatado, foi pra prorrogação e parecia questão de tempo até chegar na disputa por pênaltis. E assim que as cobranças começaram, todos os atletas acertaram pra ambos Saudade quando a gente sabia bater pênalti, né? Nossa, Deus do céu. os lados. E quando o placar já apontava 4-4, o Petersen, Everton. que tinha metido 6 gols Everton. nas Olimpíadas, foi pra bola e o Everton brilhou. Com a defesa do goleiro brasileiro, a Aqui é a coisa que prova que talvez o Tite não tava tão chapando assim, que é quando a gente foi campeão da Olimpíada, o Neymar foi o último a bater, foi o quinto. Foi o quinto. E aí na Copa, o Neymar foi tentar ser o quinto em 2022 e acabou que a cobrança nem chegou na quinta cobrança, né? Acabou antes. A gente foi eliminado antes. Mas, pô, essa mesma estratégia já tinha dado certo. É que hoje em dia a coisa ficou cada vez mais comum. Essa parada do melhor cobrador, ele bate primeiro. Mas antigamente tinha mais disso. Do cara melhor ficar pro final pra assumir a bronca final, a responsabilidade final. A bola decisiva caiu nos pés dele, o craque da seleção, Neymar Júnior, que não titubeou, bateu, fez o gol. E pro êxtase de milhões de brasileiros, Primeiro ouro da história do país. consagrou uma seleção questionada, que começou mal o torneio, mas que terminou trazendo pro Brasil a nossa primeira medalha de ouro no futebol na história das Ainda foi lá na entrevista pós-vitória e meteu um, vocês vão ter que me engolir. Olimpíadas. É uma doideira pensar que a gente teve geração aí com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Alex, e os caras não conseguiram, e essa molecada de 2010 Nossa, Zeca. O suposto lateral Zeca. Quem já teve aí o desprazer de contar com o Zeca no seu time, sabe quem é o suposto lateral Zeca. 16, que começou mal pra caramba a fase de grupos, foi lá e fez. De qualquer forma, essa conquista em casa acabou virando histórica, né? E mesmo que tenha sido aí aos trancos e barrancos do começo, se tornou eterna pra gente. E esse aqui é um canal de futebol europeu, mas sempre que a gente fala de Copa do Mundo ou Olimpíadas, não tem como a gente não abordar também outras seleções. Por isso que a gente abre exceções, né? A gente tava falando agora de Argentina, de Brasil, mas Meu mano Pedro, todo mundo gosta das exceções, não precisa nem se justificar. Só vai. Quiser até fazer mais exceção, por mim, se quiser fazer vídeo de time brasileiro, eu até agradeço. finalmente chegamos no velho continente para falar de uma seleção que marcou a história das Olimpíadas e depois esse time usaria a base construída nos Jogos Olímpicos O São Paulo ganhou a Olimpíada? Não sabia disso não, hein? Quando é que foi isso? para tentar coisas maiores em Copa do Mundo. Estamos falando da Hungria de 52. Falar de algo histórico envolvendo futebol A Hungria, se eu não me engano, é a maior campeã de Olimpíada de futebol masculino. Sim, a Hungria, nada a ver, né? Pois é, a Hungria. de seleções sem mencionar a Hungria do passado muitas vezes é um crime, e entre as décadas Nessa época que o Hendrick assistiu Puskás é brincadeira, tá? Nossa, ok, década de 50? Nossa, só dava o Hendrick vendo ele. de 50 e 60, a Hungria venceu não um, não dois, mas 3 ouros olímpicos. Essa época foi realmente de ouro Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o Hendrick. Tá vendo? É aqui, ó.
Reconheci fácil. Né, pro futebol húngaro, inclusive na década de 50, eles conseguiram o feito inacreditável de passar 6 anos e 50 jogos com uma única derrota sofrida. O Vasco passou quase isso sem nenhuma vitória, e aí? E aí, qual que é a diferença? A gente passa 6 anos sem vencer. Os caras passaram sem perder. A gente passa sem vencer, qual é a mesma coisa? Justamente a derrota na final da Copa de 54 para a Alemanha Ocidental. Mas no meio dessa brincadeira, eles participaram das Olimpíadas de 52. E lá simplesmente tratoraram a Turquia por 7-1 nas quartas de final. Demoliram a Suécia nas semis, metendo um 6-0. Gente, mas vamos ser sinceros aqui, né? Quem é que perde 7-1 num campeonato de futebol, pelo amor de Deus? Tem que ser muito ruim. Decisão, diante da poderosa Iugoslávia, meteram um 2-0 pra ficar com o primeiro ouro deles. Inclusive, um dos gols foi marcado pelo Puskás, tá? Muito dessa seleção olímpica de 52 acabou sendo carregada para a seleção principal, que depois faria aquela campanha belíssima na Copa de 54 e teria outros grandes momentos nos próximos anos, né? E segundo o próprio craque Puskás, tá? Quando atacávamos, todos atacavam. E na defesa era a mesma coisa. Éramos o protótipo do futebol total. Exatamente. É o que eu tô falando. É muito parecido ao Vasco. Quando o Vasco ataca, ninguém ataca. E quando defende, também não tem ninguém na defesa. É quase a mesma coisa. E se hoje a gente não considera a Hungria favorita pra nada, naquela época as coisas eram diferentes e os Jogos Olímpicos de 52 foram a primeira grande conquista, né, dos húngaros. Uma conquista pra mim é fazer um vídeo que você queira deixar o like sem que eu precise pedir. Mas muitas vezes eu sei que vocês esquecem, né? Então aqui fica a lembrança, se você puder deixar o like ali, ajuda muito o nosso trabalho, beleza? E agora os caminhos se cruzam nesse vídeo, porque se em 52 a Hungria venceu a Iugoslávia na final das Olimpíadas, o próximo item dessa lista é justamente a Iugoslávia. E a história deles tem muito sofrimento, mas também um final que acabou sendo muito saboroso. Isso porque eles chegaram na final de 48, na final de 52 e na final de 56 e perderam todas. Ou seja, a Iugoslávia era fortíssima, sempre chegava para disputar a medalha de ouro e sempre perdia. Igual certos times aí que eu conheço, né? Mas foi então em 1960 que as coisas começaram a mudar. Isso porque a Iugoslávia já abriu a competição despachando o Egito com os... Olha a qualidade da foto da época, meu Deus do céu. Sonoro 6-1, incluindo um hat-trick do cara que seria ali o grande craque dessa equipe, né? O Bora Kostic. Depois meteram... Sou muito fã, muito. Vi todos os jogos dele. Nossa, sou muito fã. Me inspiro pra caramba. 4-0 na Turquia, com mais 2 tentos do Kostic e outros 2 de outro jogador que tava surgindo, né? O Milan Galic. Ah, esse aqui eu tenho até tatuado. E na terceira rodada do grupo, empataram em 3-3 com a Bulgária, dessa vez com o Galic sendo o cara, deixando um hat-trick. E muitas vezes a gente fala que todo time campeão precisa de um pouco de sorte, né? E não foi pouca que eles tiveram nas semifinais, porque jogaram contra a Itália e empataram em 1-1. Isso na prorrogação, né? E naquela época a gente sabe que não tinha disputa por pênaltis ainda, e as regras eram meio bagunçadas em alguns torneios, em algumas fases tinha um segundo jogo para definir o classificado, mas nesse caso aí, apesar da história ser um pouco conturbada e a maioria das fontes sequer dizer como que foi decidido o finalista, em um lugar ou outro a gente achou menção de que foi na sorte que a Iugoslávia passou, num sorteio ou num cara ou coroa, algo assim. Mas se tem uma coisa que a Iugoslávia soube fazer foi mostrar merecimento por ter tido essa sorte de vencedor aí, sorte de campeão, né? Encarando a Dinamarca na decisão, as estrelas de Galic e Kostic tornaram a brilhar e cada um deixou o seu gol, com os iugoslavos vencendo por 3-1 e conquistando a medalha de ouro depois de terem acumulado 3 pratas seguidas. Imagina você ter esse histórico de vices e finalmente conseguir ganhar. Imagina o alívio, imagina a emoção. E hoje em dia, mal classifica, doideira. Todo um sentimento de frustração que foi contido no seu coração por mais de uma década. O famoso grito de mal existe. Vitória que ficou entalado na garganta por 12 anos e agora pôde ser bradado, né? Então esse título aí certamente foi um dos mais especiais da história das Olimpíadas. E o último caso da lista aqui também é um dos mais especiais, tá? A gente sai da metade ali mais ou menos do século 20 para chegar no ano de 2000, quando Camarões ganhou a medalha de ouro. E foi com uma das campanhas mais épicas que a gente já teve. Cara, Camarões tinha medalha de ouro desde 2000 e a gente só foi ganhar em 16.
Pô, era uma nhaca do futebol brasileiro isso aí, hein? Isso porque o time que contava com um jovenzinho chamado Samuel Eto'o teve uma conturbada fase de grupos, mais ou menos como foi naquele pique do Brasil de 2016, né? Ok. Na estreia contra o Kuwait venceram por 3-2, mas teve um gol no finalzinho. Depois contra Estados Unidos e República Tcheca, 2 1-1 consecutivos. Os camaroneses avançaram no limite e, por falar em Brasil, o adversário dos caras nas quartas era justamente o Brasil. Esse aqui é o Roger Flores, que hoje em dia tá na Globo? Ou eu tô chapando aqui nas ideias? E quando tu bota Brasil e Camarões, geralmente o Brasil vai ser sempre favoritaço e Camarões vão ser ali os underdogs, né? Só que os caras abriram o placar no primeiro tempo ainda com uma belíssima cobrança de falta do Mboma. Até aí tudo bem, mas aos 30 minutos, quando o Camarões vencia ali por 1-0, né, e aparentava que poderia ser uma zebra, é que as coisas começam a ficar emocionantes e o roteiro começa a virar um negócio meio que de cinema. Porque quando o Nitap atrasou uma reposição de bola e foi mandado pra rua, o Brasil renovou o seu fôlego e partiu pra cima. Com isso, Camarões tem um segundo jogador expulso, o Nós não perdeu esse jogo não, né? Com 2 a mais, nós não perdeu esse jogo não, né? Nguimbat, que derrubou o Alex na entrada da área e também foi mandado pra rua. Camarões com 9 e o todo poderoso Brasil com 11. E o pior, justamente nessa falta em cima do Alex, o Ronaldinho Gaúcho cobrou com caprichância, empatou o jogo e levou pra prorrogação. Aí tu pensa, Brasil contra Camarões, 30 minutos de prorrogação. O Brasil com 4 pulmões a mais em campo. Só que se o Brasa tinha pulmão, Camarões tinha o coração. Aos 113 minutos de jogo, o Mbami se aproveitou de uma bola roubada na intermediária e um escorregão ali para mandar uma sapatada do meio da rua. E através da extinta regra Tem que demitir o Dorival. Não tem lógica perder com 2 a mais pra Camarões, não. Demite agora. do gol de ouro, colocar a seleção camaronesa na semifinal. Esse triunfo contra o Brasil foi muito Agora falando um pouquinho mais sério, pra quem é mais novo e acha que a seleção, sei lá, é agora que começou a dar vexame, futebol é meio que isso, acontece desde que o mundo é mundo. significativo, ainda mais com 9 em campo, um negócio assim inimaginável. E numa partida que também envolveu um pouco de polêmica, né? Porque vários anos depois, o Sérgio Branco, um dos atletas camaroneses que participaram dessas Olimpíadas, disse que um apostador, antes dessa partida contra o Brasil, fez uma oferta pra eles de que se eles entregassem o jogo, o cara pagaria 100 Que isso, Lucas Tilt? Você fez isso? Caralho, que errado. mil dólares pra cada jogador. Era um valor muito significativo pra aqueles caras, né? E aparentemente Pera, ia pagar quanto? pra cada jogador. De que se eles entregassem o jogo, o cara pagaria 100 mil dólares pra cada Porra, 100 mil pra cada? Caralho, quanto esse cara apostou? jogador. Era um valor muito significativo pra aqueles caras, né? E aparentemente foi muito Pro Eto'o não era grandes coisas, né? Porque o Eto'o já tava ali no caminho da grana já. Tava começando ainda, mas tava no caminho da grana. Pro resto da galera, porra, 100 mil? difícil pra eles dizer não, mas eles recusaram. Aparentemente ficaram até com medo de sair do hotel nos dias seguintes por terem recusado, né? E ainda foram lá e fizeram essa história absolutamente incrível, futebolisticamente falando, né? Pra cima do Brasil. E a partir dali, Camarões começaria a ter um gosto por levar as coisas assim na base do sofrimento, da superação. Na semifinal contra o Chile, os Lembra qual foi a seleção que ganhou da gente na Copa de 22? Tirando a Croácia no mata-mata, a gente perdeu pra quem na fase de grupos? gols saíram no final. Os chilenos abriram o placar aos 78 minutos de jogo, porém Camarões não tinha feito o que fez para voltar para casa de mãos abanando. 5 minutos depois, o Mboma, que já tinha marcado contra o Brasil, descolou o empate. E ainda no tempo regulamentar, teve tempo para ele sofrer um pênalti convertido pelo Lauren. 2-1 de virada, e a grande surpresa da competição a um passo de se tornar imortal. E vocês lembram que ali no começo eu falei que a seleção de Camarões contava com um jovenzinho Samuel Eto'o, e até o momento vocês não ouviram mais falar dele porque ele não tinha metido nenhum gol, tá, na competição. Mas é possível que o Eto'o estava guardando ali o melhor para o final, ou no caso, para a final. A decisão era contra uma Espanha que tem nomes que hoje a gente reconhece como Xavi. muito consagrados, casos de Xavi, Capdevila e Puyol. E os espanhóis simplesmente abriram 2-0 contra Camarões ainda no primeiro tempo. Aí já era, né? Dessa aí não tem como os camaroneses se recuperarem. Mas, como já dizia o grande filósofo brasileiro Charlie Brown, não, o Chorão, o impossível é só questão de opinião. E esse aí com certeza foi mais ou menos o mantra da seleção africana, porque eles contaram com um gol contra infeliz do Amaya, e depois com o Eto'o indo às redes quando a sua equipe mais precisava,
para buscar o 2 a 2 e garantir que a decisão fosse para as penalidades. Os caras buscaram um resultado que parecia Pô, roteiro de cinema de fato. impossível. E aí quando tu chega nesse momento, o roteiro já é muito lindo para não se concretizar. Não é possível que o futebol escreveria toda essa história maravilhosa para chegar no final os caras perderem nos penais. Pois bem, o Mboma bateu o seu penal e fez, o Eto'o também converteu sua cobrança, todos os camaroneses bateram com perfeição, até que chegou a vez do Amaya, o espanhol, que já tinha tido um baita azar naquele gol contra, e que na sua cobrança mandou a bola no travessão, garantindo que Camarões levasse para casa a medalha de ouro, a segunda de uma seleção africana na história, e da forma mais improvável e guerreira possível, sempre acreditando e conseguindo derrubar grandes obstáculos e seleções gigantescas pelo caminho. Evidentemente, outras seleções marcaram muito os Jogos Olímpicos, né? Incluindo, por exemplo, aquele Uruguai de 24 e 28, que depois vence a primeira Copa do Mundo em 1930. Mas a gente escolheu 5 das melhores histórias pra contar aqui. Esperamos que você tenha gostado. Se curtiu, deixa um like que ajuda muito a divulgar o Eurofute pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou! Pô, da hora. E aqui, só um comentário extra. A última campeã, já que a atual ainda não teve a final, que é o Brasil, última campeão Brasil, a gente ganhou, pra quem não lembra, da Espanha. Espanha essa que a base era o time que ganhou a Euro agora. Inclusive o técnico era o mesmo. Saudade de quanto a gente ainda chegava em alguma coisa de Olimpíada. Não só classificava, como ganhava, tá ligado? Custou pra acontecer, ganhamos 2 seguidas. Aí depois agora, graças a Ramon Menezes, que inclusive não foi demitido até agora, graças a ele, a gente não foi. O Brasil tava num grupo com times horrorosos e mesmo assim não passou.